neste mês de outubro a gente comemora o Outubro Rosa. E hoje aqui no Clube do Champanhe o nosso bate-papo é com o cirurgião plástico Dr. Evandro Parente, que vai falar sobre reconstrução de mama. Não saia daí que a gente volta já já. Até já. Clube do Champanhe. Champanhe. Bom, nessa época do ano começa muita gente a pensar em fazer uma cirurgia plástica, em ficar mais bonita para o verão, mas o assunto aqui é mais importante do que a estética. Na verdade, o Dr. Evandro está envolvido com uma campanha que se chama Outubro Rosa e que trata da reconstrução de mama. É isso, Evandro? A gente está se engajando nessa campanha, que é o Outubro Rosa, uma campanha a nível nacional e que visa orientar as pacientes ao diagnóstico, ao tratamento do câncer de mama. E a reconstrução de mama, ela entra no bojo aí do tratamento, né? Hoje é difícil de você imaginar um tratamento de câncer de mama em que não esteja já previsto a reconstrução de mama. Pois é, a gente vê hoje que o governo chega a oferecer exames gratuitamente, quer dizer, isso melhorou muito, assim. Sim. Mas essa alternativa o governo oferece de a mulher reconstruir a mama, não? Nós somos um país de muitas leis, né? Muitas escritas, poucas cumpridas, né? É verdade. Mas assim, já existe uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer esse serviço às pacientes portadoras de câncer de mama. A dificuldade, como um número grande de leis, é botar isso efetivamente em prática. Em prática, mas por quê? Porque falta silicone? Porque faltam médicos? Não dá para entender. É lei, por que não fazem? Eu acho que a questão maior é uma questão assim de pessoal. Acho que falta médicos no serviço público de saúde com formação adequada para fazer a reconstrução de mama. Talvez... Não, médicos existem. Acho que dinheiro existe. Talvez o dinheiro seja mal encaminhado, assim, porque eu acho que a gente paga tantos impostos e na hora de cuidar, né, da saúde, é uma coisa tão importante para o ser humano, para a mulher, gente, porque, poxa, a mulher se sente mutilada mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que falta uma redistribuição melhor dessa questão do dinheiro, focando essa questão do tratamento do câncer de mama, né? Talvez ainda uma valorização maior, claro que é importante, mas assim, do diagnóstico, sim, do tratamento inicial do câncer de mama, que seja retirada da mama ou das mamografias, de campanhas nacionais de mamografia, que o governo incentiva muito. A reconstrução ela acaba ficando numa segunda etapa, mas como eu falei no início da nossa conversa, assim, hoje em dia é inconcebível você imaginar um tratamento de câncer de mama sem você já ter programado a reconstrução dessa paciente. Porque, imagina, não sei se houve já caso, que quanto menos tempo a mulher ficar sem mama, é melhor, né? Sim. O ideal, Nath, é que a paciente faça a reconstrução no momento da retirada. Já no ato? Na mesma cirurgia. Esse é o... Pra nem ver a situação. Esse é o padrão ouro, vamos dizer, de tratamento, assim, né? Então, a paciente vai lá, tem um diagnóstico, câncer de mama, o mastologista faz a programação, que é o médico que retira a mama, junto já com um cirurgião plástico, que já programa a reconstrução, e a paciente sai já no mesmo momento cirúrgico, retirada a mama e já começado pelo menos o processo de reconstrução. Mas o Serviço Único de Saúde, então, ele não faz isso, ele só retira a mama, o câncer em alguns casos ele faz essa combinação, né? Ele faz essa combinação entre a retirada e a reconstrução da mama. Mas eu diria que ainda não é a rotina, assim, né? Não é a rotina. E daí o teu engajamento, então, nessa campanha, é isso? Isso. Daí, na verdade, o que acontece? A gente observa que fica um grande número de pacientes, por exemplo, mastectomizados, ou seja, pacientes que retiraram a mama em decorrência do câncer Às vezes de mama. as duas, né? Às vezes até as duas mamas. E que não conseguem, ou que têm uma dificuldade muito grande para fazer a reconstrução, né? Porque daí elas têm que, basicamente, entrar numa outra fila, né, que seria a fila das pacientes que estão aguardando a reconstrução de mama, e que essa fila ela acaba não andando na mesma
rapidez com que anda a fila das pacientes para retirada. Porque, teoricamente, a retirada é um procedimento que tem uma prioridade, né? Mas Então, tem que ser rápido, né? Retirada a hora que porque, descobre a assim, doença. e também assim, é muito difícil, né? Você imaginar assim, a paciente que recebe um diagnóstico de câncer de mama, que ela vai ter paciência para esperar a retirada da mama. Então, assim, tem uma indicação médica, claro, de você retirar então logo você tenha o diagnóstico, e tem uma questão também psicológica, né? Mesmo que a gente costuma ver, eu não trabalho no setor público, né? Só no consultório privado, então no consultório privado a paciente chega para mim com um diagnóstico de câncer de mama hoje, ela quer operar essa semana. Sim. Porque assim, ela não consegue conviver, e eu dou toda a razão, Até né? porque a coisa pode evoluir para uma metástase, pode, Assim, não? É muito difícil que evolua assim em uma semana, assim, né? Mas assim, é difícil ninguém você quer suportar esse tirar no dia diagnóstico, seguinte, eu né? acho. Você quer tirar o mais rápido, dormir e né? deixar a coisa Sim. adiando e sabendo que tu tá com É esse difícil, problema, é difícil né? dormir em cima desse diagnóstico, né? Exato. Você ficar tranquila e falar, não, vou esperar 2 semanas ou um mês para operar. É muito difícil. Ô, Evandro, mas aí, o que te fez participar dessa campanha? Foi justamente essa observação do que estava acontecendo? O que acontece é que, assim, há 2 anos atrás, na verdade não, ano passado, a gente fez um projeto que se chamou Semana Solidária, né? Esse projeto... A gente quem? Eu, basicamente, né? Eu e mais um grupo de anestesistas que trabalham conosco lá no Hospital da Plástica, né? E a gente elaborou um projeto e fomos a empresas privadas angariar fundos, né? Conseguimos juntar um X de dinheiro e de posse desse dinheiro nós orçamos quanto sairia uma cirurgia de reconstrução de mama. E daí nós fomos na instituição pública, né? Ver essa fila de pacientes que estava aguardando a reconstrução de mama, fizemos uma triagem e operamos um grupo de pacientes, que foram 14 pacientes no ano passado, né? Quando a gente fez a gente teve essa iniciativa, o pessoal do próprio CEPOM, que é um centro de referência da parte de tratamento de câncer aqui no estado, veio procurar a gente para desenvolver esse tipo de projeto também junto ao CEPOM, né? E daí as coisas foram se desenrolando, foi tendo uma aproximação entre o CEPOM, entre a gente e tal, e acabou culminando com essa parceria Até poderia haver uma parceria, né, dos médicos, da iniciativa Sim. privada, de empresários, com o próprio governo, no sentido de facilitar e baratear, Sim. de repente, isso, porque, no caso, vocês fizeram essas cirurgias gratuitamente, Sim. né? Você, os médicos e as enfermeiras Sim. não cobraram Não nada. teve custo nenhum. Esse recurso foi usado para pagar o quê? Foi para pagar basicamente os medicamentos, né, a parte de internação hospitalar, Silicone. as próteses, né, que foram algumas a gente conseguiu doações das próprias empresas de silicone que doaram as próteses, né, se sensibilizaram com o projeto e com a situação. Então, na verdade, foi uma parceria que a gente conseguiu estabelecer. É claro que nós não resolvemos o problema de todas as pacientes que estão na fila, mas a gente conseguiu melhorar a situação, pelo menos daquelas 14 pacientes que estavam ali aguardando. Você tem ideia de quantas mulheres estão aguardando por uma prótese? Assim, o ano passado, quando a gente fez a triagem, a gente foi junto ao Serviço de Mastologia da Maternidade Camila Dutra. Lá a fila não era grande, assim, até porque ele já tem uma certa rotina em relação a fazer alguns procedimentos já de reconstrução junto com a retirada, né? Mas essas pacientes que a gente tirou foram de lá e, assim, não tinha muitas além dessas, assim, aguardando lá. No CEPOM parece que tem um número um pouco maior, assim, porque drena um pouco mais de todo o estado. Então a gente quer ver se nessa próxima campanha, nessa próxima semana, a gente se envolve com essas pacientes do E o que CEPOM. vocês levam em conta na hora de escolher essa paciente? Assim, o tempo que ela está sem o seio, né, sem a mama, o que é levado em conta? Essa é uma pergunta delicada, né? Porque você coloca um juízo de valor em É relação ao como problema das escolher, pessoas, exato. né? Então nenhum problema é mais importante do que o outro. Eu acho que assim, Ali estão todas todo iguais, mundo né? que está nessa Não, situação... às vezes, por exemplo, tem uma que pode estar sem as duas mamas, por exemplo, né? Mas eu vou te dizer um critério alguns critérios que eu usei, assim. Pacientes jovens, ficar sem mama é ruim em qualquer idade. Mas você ficar sem mama com 25, com 30, 35 anos é pior. Com certeza. Né? A mulher está numa idade produtiva, está numa idade que aquilo ali faz muita diferença para ela. Às vezes ela não está nem estruturada a nível familiar. E autoestima, né? Então, horrível. assim, foi um critério que eu levei em consideração. Idade foi uma coisa que para mim pesou. Outra questão, por exemplo, o porte das cirurgias. Nós tínhamos uma semana para operar e nós tínhamos um X de recursos disponíveis. Então, qual foi a minha visão em relação a isso?
Eu quero que com essa quantidade de recursos e com essa quantidade de tempo que eu tenho, eu atendo o maior número possível de pacientes. Então, se eu tinha uma paciente que precisava de uma cirurgia muito grande, muito complexa, que ia me tomar quase um dia inteiro, isso aqui ficou no segundo plano. Porque nesse período que eu estaria me dedicando a essa cirurgia, eu podia atender, isso mesmo, eu podia atender 2, 3 pacientes com cirurgias menores. Né? Então esse foi também um critério que a gente utilizou. Como é que você, tipo, diferencia, que nem tu falou, que quando os casos são mais complicados, você não deixou mais tarde para atender outras pessoas que tu podia atender mais que uma mulher? Sim. Como é que tu classifica isso quando tá pior ou não tá tão ruim? É que assim, tem casos em que a cirurgia que tu tens que fazer para reconstruir aquela mama é uma cirurgia de porte maior. Às vezes não é que a situação da paciente esteja mais complicada, mas é que assim, a técnica que tu tens que usar para aquele caso específico é uma técnica mais complexa. Então ela envolve mais tempo cirúrgico. Assim. Mas não é o mesmo, como você vai fazer cirurgia, não é um padrão igual a todas? Não, tu pode ter N técnicas assim, de reconstrução de mama. Tu pode ter uma técnica que tu demora, vamos dizer, menos de 1 hora para fazer a reconstrução, e tu pode ter uma técnica que tu demora 4 horas para fazer a reconstrução. Dependendo das condições da paciente mesmo, às vezes do tipo de cirurgia que foi feito para retirar, se a paciente fez algum tratamento tipo radioterapia, que é uma situação que complica para a gente reconstruir com prótese, então tem que lançar mão de outras cirurgias mais complexas, assim. Quanto tempo depois que tu descobre a doença, a mulher tem que se tratar para não virar um caso muito sério? Porque o câncer de mama pode matar, não pode? Pode. E mata ainda bastante gente, né? Porque e isso é uma evolução de quanto tempo para ele se... Assim, o ideal é que tu faça o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é que tu faça diagnóstico em nódulos pequenos, muitas vezes não palpáveis, e por isso que essas campanhas grandes de mamografia, porque antigamente se achava que a mulher tem que fazer o autoexame e tal, e hoje em dia se sabe que essa questão do autoexame, apesar de ser importante... Não é garantido. Não é garantido, porque depende de como que a mulher se examina, nódulos muito pequenos, às vezes a mulher não consegue diferenciar se aquilo ali é uma alteração normal da mama dela ou se é um nódulo. Então as campanhas hoje são muito fortes em cima de mamografia, porque a mamografia é que vai dar o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é a chave para qualquer doença oncológica, né? Qualquer tipo de câncer. Tá, agora muitas mulheres hoje em dia têm silicone. Sim. E a mamografia realmente detecta o problema mesmo com as mulheres com silicone, até silicone volumosos? Sim. Não tem problema? Não, ela detecta a lesão da mama, né? Hoje em dia você tem técnicas e até assim os próprios técnicos, as próprias pessoas que fazem a mamografia mesmo, né? Que preparam o exame, eles já estão acostumados com a prótese, já sabem as manobras que tem que ser feitas para que a prótese não encubra o tecido mamário, né? Então, assim, isso já as pacientes que têm prótese podem ficar bem tranquilas que não vai ser negligenciada essa situação pelo fato de elas terem prótese. Assim. Elas podem ter prótese e elas vão estar protegidas fazendo o exame. Que idade da mulher é mais comum de encontrar o câncer? Na verdade, o câncer de mama, a frequência maior é entre a 4ª e a 5ª década de vida, né? Entre os 40 aos 50 anos, né? Mas o que tem se observado cada vez um diagnóstico em pacientes mais jovens, assim. O motivo exato, assim, não se sabe, se faz algumas conjecturas. O câncer pode dar do nada? Tipo, na verdade, o câncer, ele assim, ele é... O câncer como doença, ele é assim, cada situação, em cada órgão, ele é uma história diferente. Né? Em cada órgão, em cada região do corpo, ele tem uma história, tem um fator predisponente. Normalmente o câncer ele é multifatorial. Ele genético não, tem um histórico familiar e isso pode fazer com que você tenha... O câncer de mama genético, aquele que você consegue detectar até isso, se a paciente tem tendência a ter um câncer, quer dizer, a mãe, a avó tinham... Mas se a mãe teve o câncer, a avó, por exemplo, sim, já não é... Mas dela pode ter assim, uma predisposição a ter o câncer, uma história familiar forte. Mas tem uma alteração genética mesmo, uma malformação no gene da paciente que predispõe ela a ter câncer de mama. Isso, né? Dá para detectar? Isso dá para detectar. Cedo? Tem exames para isso. Assim. Você pode fazer com uma paciente, sei lá, de 20 anos, ela já pode saber se ela tem aquele gene que predispõe a... E é um exame caríssimo, ou não? Não é muito barato e não está disponível em qualquer laboratório. Mas assim, eu acho que se a paciente tem uma história familiar forte, tal, acho que vale a pena ela pesquisar. E o exame isso. É 100% seguro? Quer dizer, se der que a pessoa tem essa probabilidade, é 100%? Esse é um problema. É porque, na verdade, assim, ele é 100% que ele vai te dizer que tu tens aquela malformação genética que predispõe.
mas ele não quer dizer necessariamente que tu vai desenvolver o câncer ao longo da tua vida. Ah, entendi. Tu tem um fator forte para desenvolver, mas pode ser que tu passe a tua vida inteira e não desenvolva. Mas é melhor que a pessoa daí já fica mais ligada, né? Realmente vai fazer exame de 6 em 6 meses, o que né? acontece hoje, que a gente pega muito no consultório privado, assim, é muitas pacientes, por exemplo, com histórias de câncer de família ou com alterações genéticas, que vêm no consultório e falam assim, ó, Evandro, eu vim tirar minhas mamas. Eu já... Como assim? Sem ela ter o câncer, sem ter câncer de nada? mama. Isso é bem comum. Ah, não acredito. Eu vim tirar minhas mamas e colocar uma prótese. Então, assim, ela faz a que a gente chama de mastectomia profilática. Ela tira a glândula toda, né, preserva a pele, preserva o mamilo, preserva tudo, esvazia a glândula e coloca uma prótese no local. Nossa, Então- mas então a pessoa já está antevendo um problema e já está procurando Mas resolver você sem acha- ter o problema. Você acha certo fazer isso? Eu acho, assim, eu acho que tem que avaliar caso a caso, assim. Né? Eu acho que tem que avaliar caso a caso, porque, assim, se você tem uma história familiar muito forte, se você tem, por exemplo, uma mama que é difícil de controlar na mamografia, porque isso também é uma situação que às vezes você tem... Muito tipo de mama, fibrosa. muita displasia e tal, e você tem uma preocupação muito grande em relação a isso, já teve que fazer várias biópsias da mama e tal, eu particularmente sou favorável. Por quê? O tratamento cirúrgico em si fica muito parecido com a retirada quando a paciente tem a doença. Só que a paciente evita todos os tratamentos adjuvantes, ou seja, ela evita a quimioterapia, evita a radioterapia, evita a hormonioterapia que às vezes ela tem que fazer. Ai, mas acho mais fácil a pessoa estar fazendo então um exame de 6 em 6 meses e avaliando e ficando bem ligada no daí negócio eu- do que tirar e botar. Essa indicação, na verdade, é uma indicação que passa muito pela paciente. Né? Na verdade, o que cabe ao profissional, o que é? É botar na mesa as opções que ela tem Os e prós e as os alternativas contras, que ela né? tem, né? Tanto fazendo a cirurgia ou não fazendo. E daí ela vai, de acordo com o perfil dela, de acordo com até com a história de vida dela, ela vai decidir por uma coisa ou por outra. Né? Existe algum tipo de mulher assim, que tem algum problema? Existe alguma coisa que não possa fazer reconstituição? Mas são muito raros os casos assim que tu não pode fazer reprodução, que tu não tem nenhuma possibilidade, né? Mas basicamente assim, o que tu contraindicaria mais é quando a paciente não tem condições de ser submetida a uma cirurgia. Por exemplo, ela tem um problema cardíaco, ou tem outro Não problema. posso levar anestesia? Que a anestesia seja um fator de risco para ela. Hoje em dia, basicamente, se resume a esses casos, assim. Porque sempre vai ter uma técnica que se adeque a um tipo de paciente, né? Mas às vezes pacientes que tenham pressão muito alta, ou tem um problema cardiológico que não tem um controle e tal, daí às vezes ela começa a estar correndo um risco que não compensa, né? E assim, hoje em dia existe a cirurgia plástica que eu li que não precisa mais botar o silicone, que tu pode fazer com a própria gordura do corpo. Certo. Tirar de um lugar e colocar nas mamas. Dá pra fazer isso também no caso da Reconstrução? reconstrução? Essa técnica da gordura, eu até estou desenvolvendo ela de maneira assim pioneira, assim, que eu saiba aqui no Brasil, assim. Né? Eu tive nos Estados Unidos fazendo um treinamento com um médico que idealizou essa técnica, e a técnica é isso que tu falasse mesmo, assim, tu retira a gordura de uma região do corpo, né? Você processa essa gordura, tem que centrifugar essa gordura, né? E você injeta ela na área da mama. Essa técnica, tu pode usar ela tanto para reconstruir a mama, como para aumentar a mama ao invés de colocar a prótese. Tá, mas a gordura com o tempo ela não é assimilada pelo corpo e diminui, né? Vai Pois é. diminuindo. Essa é uma ideia Errada? É um paradigma que a gente tem que Mas a quebrar gente um pouco. escuta muito falar isso. Inclusive, eu já ouvi de médicos Tipo, isso. se tu for emagrecer, não vai diminuir os tite daí junto? Na verdade, O que, na que é verdade- Tite, Nath? Na verdade, diminui um pouco, né? Proporcional ao teu corpo inteiro que vai diminuir. Né? Daí diminui também? Mas assim, não chega a ser uma diminuição assim, reduzir, tu botou e depois desapareceu tudo porque tu emagreceu. Não. Mas reduz, né? Mas retomando essa questão que tu falasse aí da questão do enxerto de gordura que reabsorve e tal, assim, é que todo o processo desde a retirada da gordura até a aplicação da gordura, ele está sendo muito estudado assim, nesses últimos anos. Né? Então, assim, toda essa retirada, o manuseio da gordura e a injeção da gordura são fatores determinantes para o sucesso desse enxerto. E tem que ser a gordura da própria pessoa, Da própria né? pessoa. Ou de uma irmã gêmea idêntica, assim. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente fez um caso desse, assim, de duas irmãs gêmeas univitelinas. Dá para tirar a gordura, daí um DNA é o mesmo, dá para tirar a gordura de uma e botar Mas na só outra. nesse caso. Só nesse caso. Então, todo esse processo que você faz da retirada da gordura, do processamento dela, né, que a gente tem que fazer antes de injetar e da maneira como injeta, é determinante para o sucesso desse enxerto. O sucesso significa o quê? Esse enxerto não ser absorvido.
E assim, o que acontece? Quando tu injeta uma gordura no corpo da paciente, o que vai acontecer? Essa gordura que tu injeta, ela só tem 2 caminhos que ela pode seguir. Ou ela pega esse enxerto, o que significa pegar? Aquele organismo, aquela área onde colocou o enxerto, ela incorpora aquela gordura. Forma tipo uma cápsula, alguma coisa assim? Não, ela incorpora, ela manda nutrientes para aquela gordura começa a viver às custas daquela, como fosse um enxerto de pele. Tá. Ou não acontece isso. E não acontecendo isso, o organismo vai gradativamente absorver aquilo. Então, assim, a ideia de que o enxerto pegou, mas que foi sendo reabsorvido, é uma ideia errada. Na verdade, o enxerto não pegou. Tá, e para esse ano, nessa campanha desse ano, Outubro Rosa, vocês vão fazer a mesma coisa? Vão reconstruir mamas também? Qual é a ideia? Daí, esse ano, o que a gente vai fazer? Assim, tem eu que estou engajado e mais um outro colega que também está envolvido nessa Que também é questão, cirurgião que plástico? também é cirurgião plástico, né? Quem que é? É o Dr. Henrique Miller. Né? Ele soube também dessa questão que a gente fez, da Semana Solidária, também se sensibilizou, ele também atua na área de reconstrução de mama. Então, ele vai fazer, agora nesse mês de outubro, um número X de pacientes, né? Nessa mesma metodologia que a gente... Que fizeram no ano Que a gente passado. fez no ano passado. E em março eu vou fazer um outro grupo de pacientes. Então, a gente vai fazer Em duas etapas. Em 2 etapas, né? Porque daí a gente consegue distribuir melhor esse atendimento e acaba não sobrecarregando, assim, né? E quantas pessoas vocês estão pretendendo tratar nessas 2 etapas? Daí vai depender de 2 fatores, assim, né? Em relação à quantidade de pessoas. Primeiro, o quanto a gente vai conseguir arrecadar, assim, né? A questão financeira, ela é importante para a gente fazer uma programação do negócio. E outra questão também é da quantidade de pessoas que a gente consegue também arrebanhar para a causa, assim, né? Quando digo pessoas, assim, outros colegas, cirurgiões plásticos, outros médicos, porque se nós tivermos mais pessoas envolvidas nessa semana, a gente consegue fazer mais cirurgias, né? Então isso vai variar de acordo com essas 2... E se alguém quiser ajudar, como é que faz? Entra em contato como? Elas podem entrar em contato com a gente via a página da clínica, né, que é clinicaparente.com.br. A gente também está no Facebook, né, a Clínica Parente também está no Facebook. Eu também, como Evandro Parente, também estou no Facebook, então dá para mandar mensagem, entrar em contato, né? E toda ajuda, na verdade, é bem-vinda. Nossa, e se cada um fizer um pouquinho, gente, quantas pessoas não dá para ajudar, né? Isso é verdade. E também, assim, no ano que a gente fez, se engajaram também fisioterapeutas, engajaram um monte de pessoas da área da saúde, né, que deu para dar um atendimento legal, assim, muito mais completo, né? Então foi bem legal, bem gratificante, assim. Parabéns pela tua iniciativa, viu? Nossa, tomara que outros médicos estejam assistindo o Clube do Champanhe. Se inspirem também. Se inspirem, participem, ajudem também, né, Nath? Nós estamos aqui torcendo também, que a gente puder. É isso aí. Olha só, gente, essa daqui é a revista do Clube do Champanhe, a última que está circulando, que traz a Emily Schmitz na capa. A Emily é apresentadora do esporte da RBS. E se você quiser receber a revista no seu endereço, é só se cadastrar no site do Clube do Champanhe, www.clubedochampanhe.com.br. Hoje a gente está gravando no Dona, em Jurerê Internacional. Estamos usando roupas da Stella Knaben. Sapatos e bolsas da Arezzo. Isso, acessórios da Clutch e brindando com... Xandão. Evandro, obrigada. Parabéns. Gente, obrigada. Até semana que vem. Tchau. Clube do Champanhe. Champanhe.